Eu sou um pentecostal reformado. Seja muito bem-vindo, você está aqui no meu canal, sou o Lohan Castro, pastor, teólogo, psicanalista. Estamos por aqui toda semana colocando aqui algum vídeo. Eu não falo que tem dias certinhos dos vídeos, porque assim, eu tenho toda uma dinâmica pastoral, profissional, e é um perigo eu falar que vai ser todo dia tal e aí pode acontecer de não ser. Então, toda semana vai ter um vídeo aqui. Por isso que eu te peço, se inscreva, ativa o sininho, porque na hora que sair um vídeo aqui vai chegar para você. Coloca aí nos comentários o que você achou do vídeo e compartilha com os teus amigos, teus irmãos. É meio chato, gente, isso aqui é muito chato ficar pedindo isso. Isso é um negócio que eu queria não fazer. Mas é uma maneira de você ajudar, né, gratuitamente, sem custo nenhum, ajudar esse canal a crescer. E para que esse canal tem que crescer? Eu tenho muita coisa a dizer, muitas coisas que no decorrer da minha caminhada eu venho aprendendo e eu gostaria de compartilhar de alguma maneira. Bom, o que é essa história de pentecostal reformado? Primeiramente, é importante entender que isso não é uma invenção minha, tá? Não estou inventando isso. Quem cunhou primeiramente esse termo, pelo menos assim, se você procura um ponto histórico, como foi que essas expressões apareceram, pentecostal reformado? Bom, se você segue uma linha histórica, foi através do bispo Walter Macalester. Bispo Walter Macalester, filho do fundador da Igreja Cristã Nova Vida, ou Igreja de Nova Vida, denominação que eu faço parte com muita alegria, como membro da aliança de pastores e bispos da denominação. E, bom, era uma igreja pentecostal, ali de segunda onda, né, um pentecostalismo clássico, porém com uma abertura maior para a cura divina, libertação. E depois de alguns anos, algumas décadas, o bispo Walter, o filho do bispo Roberto, assume a denominação como bispo primaz, e ele é instigado a estudar. Ele sente uma necessidade de estudar e ele então se aprofunda, se torna mestre em teologia reformada. Olha só, né? Um pentecostal clássico de segunda geração de pentecostalismo brasileiro vai para os Estados Unidos e estuda teologia reformada e volta reformado. E agora? E agora, José? Como é que é isso? Por quê? Gente, se vocês ouvirem alguma coisa, olha, é o meu pastor alemão. Ele é desse jeito, ele vai latir, tá? Mas os vídeos aqui são bem vida real, então aguenta aí. Bom, voltando, meu cachorro doidão fica latindo aí, deixa pra lá, enfim. Bom, ele volta e vira um pentecostal reformado. Porque é o seguinte, ele continua pentecostal, crendo nos dons, vivenciando isso, né? Já presenciei Bispo Walter sendo usado assim, em profecia, línguas estranhas, ele mantém isso de um jeito muito reservado, uma vez que está certo, 1 Coríntios 14 tem algumas orientações, nós vamos fazer vídeo sobre isso. E assim, porém ele abraça a teologia reformada, né? E aí eu vou tentar explicar isso aqui então. Tá, as pessoas começaram a perguntar para ele, bispo, você é o quê? Ele começou a responder, eu sou reformado. Mas aí tá, então você não é mais pentecostal. Não, eu sou pentecostal. Então ficou pentecostal reformado. Bora lá. Eu vou definir aqui um pentecostal reformado como um pentecostal que abraçou a teologia reformada sem abrir mão das suas experiências e da sua abertura aos carismas, aos dons espirituais. Inclusive, especificamente, alguns dons que o cessacionismo eles excluem, como línguas, profecia, cura divina. Na prática, como é que funciona essa coisa de ser um pentecostal reformado? Eu vou falar aqui baseado muito na minha realidade. Eu sou de uma denominação que hoje é pentecostal reformada, talvez a denominação que a primeira denominação a ter um seminário pentecostal reformado para a formação de líderes cristãos, pastores. Bom, eu vou falar um pouco desse ambiente. Não existe um monopólio, né, do pentecostal reformado. Mas enfim, eu diria que o pentecostal reformado na prática, pelo menos na sua teologia,
ele é alguém de soteriologia calvinista, ou seja, como ele entende a mecânica da salvação: depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível, perseverança dos santos. Os 5 pontos do calvinismo para explicar a mecânica da salvação. Pois bem, se a gente parte para a pneumatologia, né, paracletologia, o estudo do Espírito Santo, para quem não é familiarizado, soteriologia, nós estamos falando de doutrinas da salvação. Pneumatologia, estamos falando de doutrina do Espírito Santo, o estudo sobre o Espírito Santo. Bom, eu entendo que no Pentecostal Reformado ele mantém uma posição continuista aberta. Por que eu uso essa expressão continuista aberta? Porque tem certos continuistas que, assim, são continuistas, mas não são abertos assim aos dons, né? São continuistas de convicção, mas na prática, quando estão diante de manifestações dos dons, eles se fecham e não creem. Então, assim, são continuistas de cabeça, mas cessacionistas de coração. O pentecostal reformado, ele é um continuista de cabeça e de coração, um continuista aberto. Não só crê, como busca e como vive os dons espirituais. Línguas estranhas, profecia, cura divina, palavras de conhecimento, discernimento de espíritos, interpretação de línguas. Esses dons, os tidos como sobrenaturais, alguns classificam assim, esses dons são buscados e vividos também, porque as escrituras dizem que esses dons edificam o corpo. Quanto à escatologia, a escatologia que o pentecostal reformado geralmente abraça é uma escatologia reformada, ou seja, não é uma escatologia dispensacionalista. Quando estamos falando de escatologia, estamos falando do estudo do fim, né? O estudo do fim das coisas, né? Volta de Jesus, o milênio, enfim, a grande tribulação. E geralmente, numa visão mais pentecostal reformada, este cristão será ou assumirá uma posição mais amilenista. Não que isso seja uma coisa fechada, mas geralmente o cristão pentecostal reformado é um amilenista, ou seja, crê que o milênio é espiritual, já é vivido no seio da igreja, o reino de Deus está aqui, já chegou e se manifesta no coração de todo crente e na vivência da igreja como uma comunidade de fé. E poderosamente Jesus vem reinando e avançando na sua santa igreja e irá voltar no final ou finalizando a grande tribulação, ou seja, nós estaremos aqui na grande tribulação e finalizando a grande tribulação, Jesus volta, resgata a sua igreja. Somos credobatistas. E aqui, então você está vendo que é um vai e volta aí, né? Soteriologia mais reformada, calvinista, pneumatologia mais pentecostal, escatologia mais reformada, mais credobatistas. Somos credobatistas. Não entendemos que o batismo infantil ou batismo de bebês seja bíblico. Temos uma forte conexão com os símbolos históricos, tá? Que são os credos, as confissões históricas, o Pai Nosso. É comum você chegar, por exemplo, numa igreja de Nova Vida, que é a igreja assim, que mais representa o pentecostalismo reformado hoje, e é comum você ver acontecer de os irmãos ali no meio do culto fazer a oração do Senhor Jesus, o Pai Nosso, ou em alguns lugares, como na nossa igreja, a declaração do credo apostólico. Então é bem comum isso, os pastores usarem gola clerical, né, cruz, símbolos ali como a cruz celta, enfim, estola sacerdotal. Então esse aspecto, né, mais histórico é bem visível no ambiente pentecostal reformado. Os cultos geralmente são cristocêntricos. Não só cristocêntricos, mas eu dizia trinitários. É um culto que envolve a trindade. Nós buscamos construir uma adoração que glorifica a triunidade divina, na unidade da igreja, que tem as escrituras têm um lugar central e a pregação geralmente é uma pregação expositiva.
Aqui eu fecho um resumo, né? Um resumo. Talvez você queira fazer mais perguntas, coloque aí nos comentários, mas aqui foi um resumão, sabe, teológico prático do que é um pentecostal reformado. Lohan, mesmo assim eu estou meio confuso porque eu não tenho muita familiaridade com essa coisa que você está dizendo aí, pneumatologia, escatologia, credobatismo, como assim? Pedobatismo, credobatismo. Se você quer conhecer mais sobre teologia, entre gratuitamente, gente, não paga nada. Vai ter um link aí embaixo na descrição para você entrar na minha comunidade chamada Comunidade Teologia Hoje, tá? 2 vezes na semana nós abrimos a comunidade para dialogar teologia. Lá vocês recebem de primeira mão os vídeos que eu posto aqui. E futuramente pretendo lançar alguns cursos do campo teológico, e todos os alunos, todos os participantes da comunidade Teologia Hoje recebem um desconto especial, tá bom? Deus te abençoe e é isso aí. Continue amando a palavra, vivendo no fogo. Seja um crente avivado, mas alinhado às Escrituras. Possua uma ortodoxia reformada com uma chama ardente pentecostal e vamos subir para o céu. Em nome de Jesus. Até a próxima!